Olá, boa noite a todos e a todas. Mais um dia aqui do Dialogando com Folclore. Hoje nós estamos caminhando para o nosso último encontro dessa série do Dialogando com Folclore de 2021, que estamos abordando o tema da transmissão de saberes, pontes entre tradição e atualidade. Bom, então vamos dar algumas instruções aqui. Peço que cada um permaneça com seus microfones fechados. A câmera vocês ficam à vontade para deixá-la aberta ou fechada. No final a gente vai pedir para abrir, para tirar uma selfie. Tirar uma selfie, não, como é que chama? Um print, né? Que é o que a gente pode fazer aqui. E o chat vai ficar aberto, vocês podem interagir, pode trazer algumas perguntas. Na medida do possível, eu vou trazer umas perguntas para as nossas convidadas de hoje. Quem deseja emissão de certificado tem que fazer o pedido através do e-mail que está aqui no chat. E é isso, vamos começar então. Quem está aqui nos acompanhando desde o primeiro dia, só que já passou por aqui Daniel Munduruku e Graça Guarani, com falas muito importantes, muito potentes em torno da cultura indígena. A gente já teve também no segundo dia a Alessandra, doutora Alessandra e Josiara, duas mulheres incríveis que falaram sobre as suas trajetórias dentro do jongo, da tradição das raízes negras. A gente teve no terceiro dia o senhor Oliveira e o filho Edson Fontes, um papo muito gostoso sobre a questão da tradição caipira. E nós temos hoje aqui duas jovens, duas lideranças jovens, fazendo uma ponte importante entre a transmissão dos saberes de quem veio antes e o que vamos deixar daqui para frente. Então, eu queria fazer uma introdução aqui sobre o dia de hoje, dia 21/7, lideranças jovens. O engajamento de jovens dentro de suas comunidades é crescente e se mostra como uma importante ferramenta para a busca de soluções de problemas sociais, além de demonstrar dinâmicas e comportamentos culturais importantes. Em diversos setores da nossa sociedade, há jovens preocupados e agindo na defesa de causas distintas, mas muitas vezes complementares, na busca de vez e voz, representatividade, manutenção de identidades culturais e transformação de território. Um processo que vem acompanhado de reflexões, da leitura de mundo e do autoconhecimento. Em cada uma das áreas tratadas nas conversas ao longo desse dialogando, há jovens engajados e transitando entre as questões da tradição e da atualidade. Se articulam informações diversas, como jornalismo, advocacia, artes, entre outras, e se utilizam dessas ferramentas para fazer a manutenção de suas culturas e apontar novos caminhos. Também se ligam a movimentos sociais e a núcleos culturais específicos, tecendo pontes entre os ensinamentos herdados e os caminhos que desejam trilhar. Para essa última roda de conversa do Dialogando, trazemos duas jovens mulheres negras que atuam para a continuidade das manifestações culturais do jongo e do samba de bumbo, das quais fazem parte, e da resistência da cultura negra como um todo. Camila Novaes, do Movimento Cultural Inho Arruda, de Campinas, e Luciana Carvalho, do grupo de jongo Mistura da Raça, de São José dos Campos. Peço licença aqui para falar e ler aqui a trajetória de cada uma delas antes de chamá-la para a conversa. Camila Novaes é artista visual, gestora, sambadeira e aprendiz griot no movimento cultural Inho Arruda. Em sua trajetória, atuou na rede de pontos de cultura em projetos, formação de redes de coletivos como a Reaju, Rede da Juventude, Rede Usina Geradora de Cultura, atuou como relações interinstitucionais na implementação do Centro de Referências dos Jongueiros do Sudeste na Fazenda Roseira. Em residência artística, deu consultoria na Casa de Cultura Aquarela durante um ano nos movimentos sociais, participou da Cúpula Social dos Povos Brasília, representou a Rede de Mulheres Gestoras Culturais São Paulo, no ELA, Encontro Pan-Americano de Mulheres, em Cochabamba, Bolívia, Teia de Cultura, coproduziu encontros latino-americanos de cultura, integrou o GT Indígena, é dofana de Nanã, da Nação Queto, enquanto educadora trabalha com arte e ecologia, bioconstrução, elaborou o projeto Quilombo Digital, arte gráfica em plataformas livres, com formação e elaboração gráfica para projetos, grupos, movimentos e empreendedores pela Marrom Arte Soluções Criativas.
Luciana Carvalho, 28 anos, mulher, preta, jongueira, natural de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Atualmente mora em São José dos Campos, São Paulo. É jongueira desde os 8 anos de idade. O jongo sempre esteve e está presente na sua vida, pois vem de uma família tradicional, onde o jongo é vivenciado diariamente e transmitido oralmente dos mais velhos para os mais novos. Atua como liderança no grupo de jongo Mistura da Raça, juntamente com seus pais, mestre Laudeni de Souza e Márcia Cunha. Também é agente cultural no ponto de cultura de sua comunidade, onde fomentam a cultura não somente do jongo, mas também da capoeira, samba de roda, maracatu, entre outras manifestações de raízes negras. Então, muito bem-vindas, meninas, convido-as para participar dessa roda. E peço então que Luciana abra essa roda, trazendo um axé com seu tambor, e a gente já inicia a conversa. Na sequência, trazemos Camila. Vovó benzão, vovó curou, vovó rezou e me banhou, e é na fé de vovó que hoje faço meu tambor. E quando vovó tá na roda, sinto meu corpo arrepiar. Eu fico boba aqui olhando, assim que eu quero chegar lá. Não é uma rivalidade, nós somos amigos, nós somos comunidades. E aí a partir desse momento, a gente falou assim, não, a gente quer se encontrar também, porque a gente quer manter essa cultura também viva, porque assim, teve comunidade que, decorrente ao mais velho não ter passado para o mais novo, o jongo foi morrendo. E aí a gente falou assim, a gente não quer isso pra gente. Então foi a partir desse encontro em 2010, que foi o primeiro encontro de jovem liderança jongueiras, ia ser único, porque foi uma homenagem. Mas aí nós jovens decidimos que não, que a gente queria se reunir. E aí a gente começamos a conversar, montamos um grupo na época no Facebook para se conversar e tal. E aí, a partir desse encontro, em 2010 ainda mesmo, a gente fez um outro encontro, que foi lá no Quilombo São José, em Valença. E aí, tipo assim, basicamente a cada de 2 a 4 meses, a gente estava fazendo um encontro de jovem liderança. E esses encontros visavam a gente se fortalecer contra o jongueiro para fortalecer o jongo. E aí, tipo assim, a partir de 2010, sempre a gente estava, todo ano teve um encontro de jovem liderança jongueira, que a gente buscava se fortificar, que nem assim, tinha jovem que estava abandonando a escola, tinha jovem que não pretendia fazer faculdade, tinha jovem que, tipo assim, não se considerava preto. E aí, nesses encontros, a gente teve oficina de identidade negra, a gente teve oficina de audiovisual, e dentro disso, tipo assim, eu reconheço que os encontros de jovem liderança me fortaleceram quanto mulher preta, porque assim, contribuíram também para o meu crescimento pessoal, porque desde pequena eu sempre fui uma criança tímida. Tipo assim, para eu estar aqui falando hoje, há anos atrás, não era assim. Eu era muito tímida, porque eu tinha muita vergonha, porque desde pequena eu sou gorda, eu sou preta, sou gorda. E por eu ser gorda, desde quando eu era criança, eu sofri muito bullying. E eu, tipo assim, eu sofria calada. Eu ficava quieta, e por isso, chegava esses momentos, eu ficava quieta, eu não queria falar mesmo, porque eu já sabia que alguém ia me zoar. E esse processo dos encontros de jovem liderança me fortaleceram para eu poder, para me estimular, eu falar, para me incentivar também, porque quando eu estava no ensino médio, eu falava que eu ia sair, eu ia parar de estudar, porque eu estava cansada. E aí, nesses encontros, não. Aí, tipo assim, sempre tinham oficinas que eram para estimular a gente também a fazer uma faculdade. E aí foi nessas, assim, que eu decidi que eu queria estudar depois. Eu sou estudante de pedagogia. E nesses encontros, a partir deles, que a gente se fortaleceu
E a gente só tá parado agora, neste momento, por conta da pandemia. O nosso último encontro foi 2019. A gente já estava escrevendo projetos para fazer o próximo encontro, mas aí veio a pandemia e tipo deu uma bloqueada nesse encontro. Mas aí agora já está tudo certo. A gente está esperando liberar, todo mundo se vacinar, poder para fazer outro encontro. Mas no mais é basicamente isso. Bacana, Lu. Que importante, né? Então, esse movimento de vir a partir da homenagem, né, aos jovens, criou-se um movimento forte, então, você, né, de vocês, do movimento do jongo, das jovens, na liderança, se encontrarem. E aí, você colocou que, assim, além dessa questão do jongo em si, né, de manter a tradição, a relação de sociabilidade, de troca que foi se fortalecendo a partir daí, né? Com certeza. E que bacana, muito importante. É, e eu queria te perguntar, assim, dentro dessa sua atuação hoje, né, dentro, assim, do grupo, do Ponto de Cultura, como é que é essa sua atuação hoje dentro aí de São José? O que vocês, agora com a pandemia, com certeza mudou algumas coisas, né? Mas dentro aí no território de vocês, como é que é a atuação sua aí dentro no grupo, Na minha no comunidade. ponto, é isso. Sim, então, a gente ganhou um projeto para Ponto de Cultura um pouco antes da pandemia começar. Tipo assim, nós ganhamos o prêmio no ano e a gente já tinha ganhado o prêmio no ano anterior à pandemia. Porém, a gente só foi receber, assim, exclusivamente esse prêmio no ano que começou a pandemia. Então, a gente começou em fevereiro e em março teve que parar, entendeu? E aí a gente já tinha começado com a aula de capoeira e as crianças já estavam todas já aqui da rua, todas, tipo assim, tanto que a gente estava com duas turmas. Acontecia 2 vezes por semana, que era terça e quinta, e uma turma de manhã, uma turma à tarde, e uma turma de manhã, uma turma à tarde. E aí chegou março, a gente teve que parar. Mas mesmo assim, nós continuamos com as nossas atividades através das lives. Porque assim, não pode parar totalmente, porque, né? É como diz um ponto que o mestre sempre canta. Capim da Angola tá capinando e tá nascendo. Então, é que por mais que queiram derrubar, a gente tem que estar ali. E assim é. A gente faz as lives, na maioria das vezes, finais de semana. Teve o ano passado o encontro de jongueiros paulistas. Aconteceu também online, por conta da pandemia e tal. Mas fora da pandemia, a gente fez o projeto Jongo nas Escolas, também teve o projeto Pode Me Chamar Que Eu Vou, que são, tipo assim, o Jongo nas Escolas a gente levava a cultura do jongo para dentro das escolas. Desde os anos iniciais, teve um que a gente pegou uma creche, que foi bem legal, até o EJA. E aí a gente ia, e tipo assim, o legal é que teve escolas que já estavam preparadas para receber a gente. Tipo assim, teve até escolas que a gente chegou e as crianças assim, eu até achei meio que engraçado assim. A gente chegou na escola, nossa, é aquela moça que estava no vídeo, que não sei o que. Aí na hora que a gente foi embora, vocês podem me dar um autógrafo? E foi muito legal, porque as crianças já estavam esperando a gente chegar, sabe? A gente chegou lá e tinha umas que, inclusive, já sabiam até cantar alguns pontos de jongo, através dos vídeos que a gente teve na internet, teve escola que pediu também. E, tipo, esse é como o mestre sempre diz quando a gente vai na escola. É uma oportunidade que as crianças estão tendo que os pais não tiveram. E aí, muitas das vezes, a gente chegou nas escolas e as crianças ficaram meio receosas, assim. Mas com toda a explicação, com toda a dinâmica que a gente teve, a criança saiu dançando, querendo mais, assim, sabe?
E isso é legal, porque a gente quer que o jongo continue, que o jongo não seja, eu vou usar outro exemplo do mestre, que não seja como os dinossauros, que todo mundo sabe, tipo assim, fala que teve, mas ninguém viu. A gente não quer que seja assim com o jongo. A gente quer que tenha um jongo em todos os lugares. Porém, com respeito. Porque tem aparecido, assim, do nada, assim, uns estudantes de jongo. Aprendeu jongueiro de YouTube, entendeu? A pessoa vai lá, assiste, monta um grupo lá e coloca projeto. Escreve projeto, porque a gente está concorrendo também, essa pessoa ganha, porque são vários universitários já formados, e tipo assim, e muitas das vezes esses mesmo vêm na nossa comunidade, suga, 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 e depois tipo, não dá um retorno para a comunidade. E aí a gente quer sim que tenha, mas que seja com respeito, que seja valorizando o mestre. Porque o jongo é isso, valorizar quem veio antes da gente. Não desrespeitando o futuro. Mas assim, é respeito. O jongo é máximo respeito aos mais velhos. Certo, isso que você falou é bem importante, né? Do lugar do respeito de quem veio antes, de quem tem uma trajetória, né? Uma vivência dentro desse lugar para ser a pessoa que está ali para falar sobre essa vivência, né? Porque a gente pode estudar os assuntos, mas ter vivenciado e tá, né? Assim, com uma trajetória que você vem com quem você está vindo com quem veio antes é muito diferente, né? Isso que você Muito. falou das escolas, acho que o preparo, quando vai nas escolas, vocês que fazem bastante ações na escola, quando vai na escola e a criançada está preparada para receber, deve fazer uma diferença muito grande, né? Assim, do jeito de receber, não chegar assim de paraquedas o assunto, né? Esse preparo. Teve escola que não se prepararam, teve esses exemplos de escolas que se prepararam e teve escolas que não se prepararam também para receber a gente. Teve escola que simplesmente a diretora reuniu todas as turmas na quadra, botou todo mundo lá. As professoras falaram assim: ah, chegou minha folga agora, vou sair. Largou os alunos lá com a gente e tipo, a gente tinha que desenvolver o nosso trabalho sem conhecer, porque assim, como o Messi sempre diz, se todo mundo que estiver lá na escola não tiver envolvido, não vai funcionar. Porque assim, a turma está acostumada com o professor dela. Aí vai chegar uma pessoa diferente ensinando, falando sobre algum assunto que a pessoa, muitas das vezes, porque assim, apesar da gente estar já aí indo para 20 anos aqui em São José dos Campos, o ano que vem a gente vai fazer 20, esse ano agora no dia 26, 19 anos, muitas pessoas aqui em São José não conhecem o jogo. E aí, tipo assim, colocar lá para as crianças, para os pré-adolescentes, adolescentes, uma coisa que elas não conhecem. E a professora, que é o exemplo, que é a referência, não está ali, e fala assim: se a minha professora, que é a minha professora, saiu, por que eu vou ficar aqui? E é isso que o mestre fala. Enquanto não tiver todo mundo envolvido, desde lá da faxineira, a diretora, a merendeira, não vai funcionar. Porque a gente funciona, assim, digamos assim, principalmente nos anos iniciais, com exemplos, entendeu? E aí, tipo, se o exemplo que tem dentro da sala, que é a professora, não der o exemplo, não tem como os alunos também querer, né? Essa ponte é bem importante, né? Porque ela está ali como uma referência, né? Então, precisa fazer essa ponte mesmo. Eu queria te fazer mais uma pergunta antes de trazer a Camila aqui para o papo também. Eu queria te perguntar, você né, que veio de Barra do Piraí, onde vocês tinham, né, a comunidade jongueira lá, e quando vem para São José, não, né, ficou difícil ter que ir para lá para poder fazer as rodas e começou a fomentar o jongo aqui em São José. Como é que foi a Sim. recepção disso lá atrás, quando vocês chegaram? Foi tranquilo? Vocês tiveram algumas dificuldades de trazer essa manifestação e de fomentar isso aqui em São José? Então, a princípio,
tipo, vamos dizer, eu vou falar bem sinceramente para você. Tudo que é de cultura de matriz africana é difícil, porque as pessoas têm meio que um preconceito com a cultura afro-brasileira. E aí tudo que você vai colocar, sem o tambor, se tá de saia, tá de branco, é macumbeiro. E as pessoas têm tanto medo da macumba que parece que é um bicho, assim, sabe? É uma coisa. Mas, assim, teve lugares que a gente chegou e as pessoas se afastaram, teve lugares que as pessoas ficaram curiosas, mas tudo é um processo. Foi aos poucos que a gente foi conseguindo introduzir o jongo. E aí, de uma forma assim também, sem chegar empurrando assim, não, eu sou jongueiro, não sei o que lá. Não, a gente chegou de mansinho, vim caminhando devagar, que eu não posso andar correndo. Que é um ponto que tem, vou caminhando devagar, vou caminhando devagar, que eu não posso andar correndo, vou caminhando devagar, vou caminhando devagar, eu sou nego, vai cansar, vou caminhando devagar, aê, vou caminhando devagar, Machado. E assim a gente vai, caminhando devagar com a nossa cultura, com a nossa herança, que foi deixado dos nossos ancestrais. E assim a gente vai mantendo a cultura do jongo. Maravilha. Vamos abrindo espaços, né? Devagarzinho, devagarzinho, espaços que são importantes serem abertos, né? Cada vez mais. Sim. Obrigada, Lu. Eu vou trazer então a Camila aqui também para conversar com a gente, Camila. E fica à vontade também de iniciar, se você quiser fazer também trazer a sua energia aí com o seu canto, fique à vontade e seja bem-vinda. Com licença, a bênção para quem é do axé, a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Vou começar com um ponto do samba de bumbo, que é mais ou menos assim. O batuque vem de muito longe, carrega muito saber. Aos meus mais velhos peço a bênção, para eles nos proteger. O batuque vem de muito longe, carrega tanto saber. Aos meus mais velhos peço a bênção, para eles nos proteger. Aos meus mais velhos peço a bênção, para eles nos proteger. Aos meus mais velhos peço a bênção, aos meus mais velhos peço a bênção. Salve o ponto! Muita gente pensa que o batuque é bagunça. Batuque não é bagunça, não. Batuque é cultura e educação. Batuque não é bagunça. É cultura e educação. Batuque não é bagunça. Batuque não é bagunça. Salve o ponto! Licença, esse é uma metodologia, né, um tipo de samba chamado samba de bumbo, e ele é especificamente aqui do interior paulista, né? A gente tem várias manifestações afro-brasileiras, né, indígenas, latinas, né, em todo esse nosso território vasto, né, extenso, esse país continental. Mas o samba de bumbo é um batuque que quase caiu em extinção e é aqui, do interior paulista. Hoje em dia a gente está passando por um processo de salvaguarda, né, para manter esse patrimônio, levar adiante, não deixar morrer. Como disse bem a Luciana, a gente tem um legado de... Camila, deixa eu te interromper só um minutinho que você mexeu aqui, ficou baixinha a sua voz agora, eu acho que ficou um pouquinho longe aí Vê se melhorou. Melhorou, isso, ótimo. Desculpa. A gente vem cumprindo missão que os nossos mais velhos nos deixaram, de não deixar o samba morrer, não deixar o batuque acabar.
E aí, quando eu falo batuque, eu falo samba, eu estou falando de tudo isso. Eu estou falando de jongo, de maracatu, de coco, de samba de roda, de ciranda, samba de bumbo. Toda essa riqueza, né? Desse caldo cultural que a gente transformou e ressignificou. Mesmo com tanta dor, com tanta luta, a gente adequa o que dá para adequar, mas prestando muita atenção para não perder a tradição, buscando nas nossas raízes os fundamentos, né? Buscando nos nossos mais velhos os ensinamentos de respeito, de valor e essa ferramenta cultural, né, que é o som, o batuque, a gente usa para espalhar, para multiplicar esses saberes, né? Por onde a gente conseguir, por onde a gente passar. E aí, infelizmente, a gente sabe, né, pela construção histórica do nosso país, o quanto a gente tem que enfrentar de violência, racismo estrutural, religioso, em todos os âmbitos, né, educacional, enfim. Mas a gente, seguindo missão, cumprindo o legado, não desiste nunca. A gente tira do bolso, a gente faz vaquinha, engorda o feijão e põe mais água no feijão para receber as pessoas que chegam, que adentram aos batuques, aos espaços culturais, a esses pontos, pontões de cultura, essa grande rede, né, que a gente compõe para manter toda essa tradição viva. Então, eu acredito sim, né, nós acreditamos que é através dessa cultura que a gente carrega, a gente está levando adiante um conhecimento ancestral, antigo, né, que não pode ficar obscuro, escondido, porque as outras pessoas contam a história assim. Então, a gente resolve começar a contar a nossa própria história, a gente falar da nossa história. Então, quando a gente começa a vivenciar as plataformas, né, de audiovisual, quando a gente começa a entender que é possível produzir conteúdo, é possível construir festivais, encontros, a gente começa a se articular. A gente sempre fez isso, né, desde os quilombos, de maneira a resistir a toda essa opressão, né? Quando a gente escuta na escola material didático falando do nosso povo preto, é sempre citado como os escravizados, aliás, os escravos e os descendentes dos escravos, e infelizmente a gente tem essa dura história, a gente não vai negar, né? Porque a gente não nega o que aconteceu, mas a gente tem história antes da escravidão. Antes da escravidão já tinha muita história. E quando a gente chega aqui de maneira escravizada, a gente também traz muita riqueza de conhecimento, de construção, de plantio, de produção de ferramentas, de educação, enfim. Não é à toa que essa mão de obra chega aqui, é porque era qualificada, porque tinha muito saber. Então, por isso que a gente tem essa triste passagem, né? Dessa grande, extensa, vasta quantidade de população que foi traficada do seu próprio lar para as Américas. E aí, com essa triste história que a gente viveu, a gente tenta transformar, ressignificar. Porque se a gente for pensar só pela dor, a gente não conseguiria seguir em diante. Então, como o povo preto sempre foi guerreiro, sempre foi unido, sempre foi criativo, colorido, diverso, múltiplo e rico e potente em sabedoria e conhecimentos, a gente vem ressignificando durante todo esse processo de colonização que a gente vive aqui na diáspora africana, né? Essa África fora da África que somos também, né? Então, eu acredito que hoje, através dos batuques, do samba, da cultura popular, a gente não está só representando brincadeiras, a gente não está só trabalhando com entretenimento, com diversão do lazer, que também não deixa de ser um momento de lazer para a gente, mas é muito mais que isso.
São várias camadas que a gente traz quando a gente toca o tambor. São várias camadas que a gente compartilha numa roda de jongo, de samba, muitas camadas. A gente toca no coração. Quando a gente escuta o som do tambor, o coração bate junto, vibra. Então é sensorial. É importante a gente vivenciar. Então, quando a gente entra numa roda, mesmo que a gente nunca tenha tido uma apresentação adequada para tudo isso, porque a gente tem um imaginário fantasioso que a sociedade pinta, mas quando a pessoa realmente põe o pé numa roda de samba, de jongo, de batuque, aí sim ela vai sentir de verdade o que é tudo isso que a gente está tentando expressar em palavras. E aí sim a gente começa a trabalhar várias questões de pertencimento, de autoconfiança, de aceitação, de identidade, né? Várias questões a gente começa a trabalhar a partir daí. Então a gente usa essa ferramenta lúdica para trabalhar a educação, para trabalhar a transmissão do saber. Maravilha, como é importante, né, esses agrupamentos, essas manifestações culturais, porque vai muito mais do que uma dança, do que um canto, né? É toda uma vivência, são saberes que estão ali envolvidos, então a gente acaba, como você falou, né, acaba usando como uma ferramenta, mas para uma manutenção de uma cultura que vai muito além, né, só do que a dança, ou do que o canto. E eu queria te perguntar, Camila, dentro desse muito além que vai, né? Tem muito que vem da relação com quem veio antes, né? Dos mais velhos. O que você, como é que é a relação dentro do movimento, em Arruda, dentro da sua comunidade, como é que é a relação com esses mais velhos e como é que vocês fazem essas trocas, né? Assim, tem tem os movimentos, né, que vocês fazem das apresentações, das oficinas, mas como é que a troca acontece com os mais velhos, assim, para além da dança, que eu sei que tem a questão da alimentação, que vocês também trabalham bastante aí. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa relação. Certo. Eu quero trazer um pouquinho da história e aí voltar lá atrás, porque para a gente chegar aqui sempre tem os que vieram antes e a gente não pode deixar de reverenciar. Eu sou filha de Luiz e Rose. Meu pai, ele nasceu no dia 13 de julho, dia do rock. E minha mãe, 2 de dezembro, dia do samba. Então eu costumo brincar que eu sou filha do samba rock. A minha família veio da Bahia, tanto a parte do pai quanto da mãe, mas há algumas gerações, né, para o estado de São Paulo, com toda aquela história que se repete muito aqui, né, no estado. A gente tem uma grande população nordestina que vem em busca de um sonho, de uma vida melhor, né, de construir o seu, o seu, sua família, né, ter um recurso, enfim. E, e quando a gente chega, né, no território que é São Paulo, né, essa cidade ímpar, né, uma cidade que se a gente parar para comparar com tantos países que a gente tem aí afora, ela é muito maior que muitos países, né? Então a gente parar para pensar nessa cultura paulista, né, paulistana, a gente já tem um grande universo, um grande caldo cultural, né? Mas ao mesmo tempo ela é muito agressiva também, né? É, as pessoas acabam nesse tumulto da vida muito corrida, não se conhecendo, não conhecendo o próprio vizinho, né? Diferente de uma cidadezinha do interior, que a gente sabe quem é as pessoas da rua, né? Conhece, é uma extensão da sua família. A gente vai perdendo isso quando a gente vai para esses grandes centros urbanos, né? E isso que eu estou mencionando, nessa proximidade da comunidade, é algo que é muito dos povos tradicionais, né? Dos quilombos, das aldeias, das comunidades. Então, quando a gente começa a perder isso, e cada um no seu quadrado, a gente começa a ter quebra de valores,
conflitos internos, e muitas coisas passam a acontecer, como, por exemplo, o distanciamento, né, das tradições. E muita gente, inclusive, em busca, né, de cultuar sua fé, sua religiosidade, começa a se converter para outras manifestações religiosas com medo dessa opressão. E foi assim também com a minha família. Então, Porque é uma busca de uma aceitação, né? sim, é tudo tão novo que o que eu puder fazer para me misturar nessa grande massa e, né, e conseguir ter um pouco mais de tranquilidade para viver, né, a gente acaba se adaptando e se desligando de muita coisa que era estruturante para a gente, né? Então isso deixa um certo, falta um pilar, né? E aí fica desequilibrado. Eu tenho, né, toda essa história, enfim, e a última pessoa que continuou ainda trazendo essa manifestação afro-religiosa dentro da minha família era a minha avó materna. E só que chega um dado momento, quando ela perde o pai, que ela também é a última da família que se converte a... Todos começaram a virar evangélicos. Então, eu fui crescendo e com 5 anos eu vim para o interior, morar numa cidade do interior aqui em Americana, ao lado de Campinas, pelo trabalho que o meu pai tinha e ele começou a prestar bastante serviço aqui na cidade, então resolveram, né, todo o pessoal da firma mudar de cidade. Meu pai veio junto, a gente veio, a família mudou para cá. E aí a gente muda para um outro cenário, né? Para uma cidade de interior, na beira do rio, né? Com outro estilo de vida, né? Eu lembro que eu vi em alguns momentos folia de reis passando na rua, estudei numa escola referência, que era um projeto piloto municipal, né? Uma escola pública de período integral. Na época, um projeto novo, que trazia muito essa linguagem das artes para dentro da escola, né? Era como um projeto social misturado com o projeto educacional formal, então uma escola bem completa, assim, eu me sinto muito privilegiada por isso, né? Eu gostaria que todas as escolas públicas, que as nossas crianças tivessem tido esse tipo de acesso, e eu sei o quanto isso transformou a minha história, né? De ser uma menina preta, de periferia, né? Longe das suas raízes tradicionais, da sua família estendida, porque a gente veio para cá sem conhecer ninguém. E no começo minha mãe ia seguindo as mães para saber onde era parquinho e tudo mais, até que a gente foi se adaptando, né, no território. E assim eu fui crescendo nessa cidade, com muito contato com o teatro, com as artes, né, dentro dessa escola que era muito legal. Depois saio dessa escola, começo a fazer parte dos grupos de teatro da escola, Estação Cultura da cidade, movimentos culturais, enfim, produções de encontros e festivais. Já comecei a ter muito contato com essa galera. Em um dado momento, eu venho para Campinas para trabalhar, né, num pontão de cultura, que era o pontão de cultura Nina, e aí vim, morei, né, e era uma casa coletiva, a gente morava, trabalhava, dividia a grana e toda a produção para a gente conseguir minimizar os custos e potencializar a nossa produção, né? Então a gente tinha duas casas na mesma rua, uma de frente para a outra, e, e durante 5 anos eu atuei nesse coletivo. E cheguei nesse coletivo para trabalhar especificamente com a comunidade João Gudito Ribeiro, da qual a Alessandra faz parte, que esteve aqui na roda, né? Nesse projeto eu vim para implementação do Centro de Referência dos Jongueiros, né? Que dentro desse processo foi instituído um espaço físico mesmo dentro da Fazenda Roseira, que é um museu, né, uma expografia permanente, né? E, além disso, a gente fez uma produção de audiovisual, com visitas nas comunidades, né? Fazendo vários encontros, registrando. Então, a gente conseguiu fazer um documentário, uma revista, para sistematizar todo esse processo que a Lu vem contando, né? O quanto é potente, importante, e a gente entendia o quanto era necessário esse registro, né? Para salvaguarda. Então, durante de 3 a 5 anos, mais ou menos, a gente
ficou aí nessa produção, os 3 anos iniciais com mais intensidade, e depois ajeitando toda a questão documental. A partir disso, quando eu chego em Campinas para trabalhar com a comunidade João Godito Ribeiro, eu já tinha conhecido aqui na cidade a Casa de Cultura Tainã, Mestre TC, né, o Ponto de Cultura Urucungos, Puitas e Quinjengues, né, Mestre Alceu, Mestre Marquinhos, que está aqui presente. A benção, mestre. Inclusive, hoje eu tenho o privilégio de participar de um projeto social aqui, muito interessante na cidade, do qual o mestre também faz parte. Eu sou educadora social aqui no CPTI, né, de Chile, de um projeto fundado, inclusive, pelas mulheres do território, uma mulher negra, muito importante. Então, esses movimentos culturais foram me dando base educacional mesmo, como disse a Lu, né? Vai fortalecendo a nossa narrativa enquanto pessoa, para além da questão, vamos colocar assim, para a gente essas manifestações é um hobby? É também, é um hobby, é uma coisa que distrai a gente, né? É uma coisa que alegra, né? Mas não é só isso, vai para além. Também é um espaço onde a gente se forma, onde a gente tem acesso a muitos cursos, a muitas trocas. Graças a essa rede, eu tive a oportunidade de sair do país, de viajar para outros estados, né? Participar das teias, dos encontros nacionais, dos pontos de cultura, visitar muitos pontos de cultura, quilombos, enfim. Participar de muita coisa que, com certeza, não é provavelmente, com certeza, se eu não tivesse dentro dessa rede, eu não teria acesso, né? A gente sabe que é muito difícil a gente ter esse tipo de vivência por outras vias, né? Pelas vias convencionais, pela escola, por exemplo, pública, né? Formal. Antigamente a gente tinha ainda as excursões, os passeios. Hoje em dia a escola nem isso faz mais, né? A gente sabe. Então, para mim, muito privilégio, né? Fazer parte de todo esse percurso. Eu entendo que, assim, não tem um roteiro. Não é como a faculdade que você chega e fala para a pessoa, você tem que estudar isso, passar pelo vestibular, e aí você vai chegar em tal lugar e vai conhecer tal pessoa, e aí você vai aprender esse conteúdo. Não. A nossa pedagogia preta, ela tem outros formatos, outras dimensões. E, inclusive, parece que é confuso, parece que é desorganizado, mas é estratégia, é política, né? É a nossa política de salvaguardar a nossa cultura. A gente tem o nosso jeitinho de transmitir saber que só quem vivencia conhece, né? Não está sistematizado e não é por falta de entender, né, esse mecanismo, é por proteção, né? A gente entende isso como ferramenta, né, estratégia de salvaguardar e continuar, né, levando adiante esses saberes. Aí, desculpa, você está me perguntando sobre a vivência, né, da transmissão, então ela vem de que maneira? Você sentado no pé do mestre, né, tecendo fazendo um colar, costurando uma saia, preparando uma comida e ouvindo saber a história ali, né? E aí você vai assimilando muitas coisas muito tempo depois. Muitas vezes na hora nem faz sentido, né? Na minúcia mesmo, na sensibilidade, no olhar. E muita coisa não é a palavra que diz. E se a gente parar para pensar como é que foi construído toda essa comunidade, a gente vai perceber que propositalmente foi misturado povos que não entendiam o mesmo dialeto de maneira a tentar enfraquecer o nosso povo. Mas a gente tem outros jeitos de comunicar. O tambor é uma delas, né? Sim, muito. São várias, não só a palavra, né, que diz, acho que até a questão dos cantos, dos toques, são formas de transmitir conhecimento, como você falou, né? Sim. E esses dias eu ouvi uma educadora falando, Lídia Ortélio, que a música vem quando a palavra não alcança, né? Não dá conta de dizer. Então aí vem a expressão através da música, através da dança do corpo, da comida,
né? É muito, muito bacana, muito interessante. Eu queria aproveitar ainda você mais um pouquinho, te perguntar mais uma questão. Você tem um trabalho super bonito, que é o do registro das histórias das matriarcas da comunidade, né? Que é o Conto, Cantos e Ilustras, né? Sim, E eu tive a oportunidade de ver algumas coisas que você fez. Você acaba fazendo essa ponte muito bem, né? Porque você usa ferramentas, né? Você é artista visual, usa ferramentas do vídeo, né? De registrar essas histórias e registrando as histórias que nunca foram contadas, né? Por outras pessoas, porque são histórias daí de dentro da comunidade contada por vocês. E aí eu sim. queria te perguntar como é que elas, né, como é que essas matriarcas recebem isso, assim, como é que elas veem esse trabalho, vê a história delas sendo contada e vocês, assim, com outras linguagens, seguindo outros caminhos, caminhando para adiante, né, com as ferramentas que vocês têm, mas nunca esquecendo delas, como é que elas recebem isso? Eu quero voltar de novo um pouquinho numa vivência que eu tive lá em 2013, na USP, com o professor Sérgio Byron, com um projeto de extensão junto com comunidades tradicionais indígenas, Bororo e Chavante. Essas comunidades, durante esse processo do projeto que eles estavam desenvolvendo, o projeto chamava Produção Partilhada do Conhecimento. E qual era a estrutura, né, do projeto? Era dar formação para a comunidade, né, indígena ter condições de contar a sua própria história de maneira audiovisual. E na época, 2013, a gente não estava ainda, né, nesse boom do YouTube, dessa produção, de todo mundo pegar um celular e ter um monte de aplicativo de edição de vídeo, nessa facilidade que a gente está vivendo hoje. Ainda é pouco tempo, né, atrás, se a gente parar para pensar 2021, 2013, mas esse avanço tecnológico tem muita diferença, né? Então, nesse momento, ainda existe uma barreira muito grande, né, na questão da produção audiovisual. E esse projeto consistia nisso, né, de dar essa formação para aí sim eles sistematizarem o Quarupi, por exemplo, né, que é um ritual sagrado que acontece no Alto do Xingu, enfim. É, eles fazerem os registros, eles adentrarem dentro dos espaços que são, né, da própria comunidade para fazer esse registro e editar e contar a história e escolher como é que tudo isso vai, porque não adianta você registrar, entregar na mão de um editor e ele interpretar como ele quiser, que continua dando na mesma, né? Então, toda essa formação não era só para registro, mas para a produção, né, de todo esse material, enfim. Quando eu tive contato com esse projeto e fui até uma aldeia conhecer, vivenciar, né? Fui para a USP, a gente partilhou esse conhecimento com os alunos, né? Os universitários e o professor e a comunidade indígena foi para dentro da universidade, né? E é o caminho oposto, em vez da gente pegar os universitários e adentrar o território tradicional, que é o que sempre já acontece, a gente estava fazendo o caminho reverso, né? Entrando com a comunidade tradicional dentro do espaço educacional formal, que essa é a proposta da pedagogia griot, né? E, e também da Lei 10.639, né, que já está aí desde 2003, né, já completou a sua maioridade, inclusive, e ainda tem tanta dificuldade de ser implementada, né, mas essa ideia mesmo de ir e fazer essa ponte, né, essa troca do saber formal e do saber tradicional. De que maneira? Dando protagonismo, né, também ao mestre de saber de cultura tradicional, como a gente tem o mestre, né, acadêmico e a gente assim faz referência a essas pessoas, né, como doutores, mestres, a gente também entende que a gente tem que dar o devido valor, esse mesmo valor e reconhecimento aos nossos mestres de saber de tradição oral. Então, esse era o projeto e eu, né, a parte que me cabia dentro de tudo isso, enquanto aprendiz e super apaixonada por tudo aquilo que estava vivendo e tão novo tudo aquilo para mim, meu lugar era de aprendiz griot. E aí daí eu começo essa
trajetória, nesse mergulho dessa formação. E é esse papel, né, do aprendiz, de fazer a ponte do saber, né, de facilitar para os mestres, né, de aquecer, né, de preparar esse público, né, esses educandos para receber a palavra do mestre, para que a hora que o mestre assim o faça, que tenha muito respeito, que a gente já tenha brincado, já tenha esquentado, já tenha esfriado, se emocionado e esteja com a atenção plena para o mestre. Esse é o papel do aprendiz griot, né? E a partir daí, eu tive muitas vivências e aprendi dentro da Casa de Cultura Tainã a utilizar as ferramentas de software livre, né, para edição e produção de conteúdo. E eu sou ilustradora, sempre desenhei, sempre gostei, né, dessa linguagem artística que é o desenho para me comunicar. Eu sempre busquei métodos, metodologias de trabalhar com com a partilha do conhecimento de uma maneira que a linguagem formal, a escrita, não fosse uma barreira, porque eu sei que muita gente não é alfabetizado no mesmo idioma que a gente, ou a pessoa pode ter alguma questão auditiva ou visual, né? Então eu sempre fiquei tentando pensar como é que seria uma produção interessante para contemplar mais pessoas, né? E aí eu entendo que o desenho é uma boa metodologia, porque se você não fala o mesmo idioma que eu, você entende um sorriso, uma ilustração, né, uma história ilustrada. E aí é a partir dessa reflexão que eu começo a fazer essas produções do contos, cantos e ilustras, que são ilustrações, né, que enquanto elas estão se desenvolvendo, e algumas são manuais nas técnicas tradicionais de aquarela, enfim, ou pintura digital, mas enquanto eu estou fazendo esse processo, eu vou contando a história de quem está sendo ilustrado, né, narrando e, se possível, também a participação ou o áudio da própria, né, personagem, se assim for possível. Quando eu comecei a fazer isso, não foi com pessoas que a gente já conhecia, né? Assim, não eram mestres que eu já conhecia. Eu comecei falando de, por exemplo, Maria Felipa, né? Uma heroína brasileira, né? Da ilha de Taparica, por exemplo, que muitas pessoas não conhecem. E aí, quando eu tive a oportunidade de conhecer, eu falei, por que que ninguém sabe dessa história? Que a gente tem uma mulher heroína, né? No livro mesmo de heróis, né, que existe, né, tem um decreto, enfim, que reconheceu ela como heroína na história. E por que que a gente não conhece, né? Falei, não, então se não tem material, eu tenho que contar essa história. E comecei a ilustrar Maria Felipe e contar a história dela, né? E pensando, para quem eu estou fazendo isso? Para as nossas crianças pretas, né? Que não tem material e que não se sente representado, que não tem essa influência, né? Essa representatividade para conseguir se aceitar, né? Enfim. E daí, a partir daí, né, vou buscando Aqualtune, né, Aquatirene, né, Quilombo, de Zumbi dos Palmares. A gente sabe a história de Zumbi, mas não conhece as matriarcas que vieram antes, né? Quem veio antes de Zumbi? A Quem era história das Aquatirene? mulheres é sempre muito menos conhecida, né? Sim, antes dele nascer dentro do Quilombo já tinham pessoas, lideranças, né? Mulheres, guerreiras. Então, começo a contar essas histórias, pensando no fortalecimento, né, da narrativa, do nosso empoderamento. E aí eu começo a refletir, mas e essas mulheres, né, tão importantes do nosso território? Por que eu não contar essas histórias? E aí que eu chego, né, nessas pessoas que são mais próximas, nessas mestras, referências, nossas mais próximas, porque daí a gente começa a entender que se eu quero contar história, que história eu vou contar, né? Com que propósito eu vou contar? Para quem eu vou contar, quem eu quero fortalecer, né, com essa narrativa. Então, mais ou menos por aí. E aí, assim, a gente teve a honra, a oportunidade, a bênção divina de poder vivenciar a matriarca, né, do Quilombo em Arruda, que é a bisa do meu companheiro, que é o Robson. O Robson, ele é batizado no samba de bumbo, ele é filho, neto, bisneto, tataraneto de batuqueiro, né? Hoje
A gente conta essa história dessa família, desse legado dentro do movimento cultural em Arruda, mas na verdade toda essa família já carrega esse legado há muitas gerações e também perpassa por dentro do movimento cultural Urucungos, né? Durante uns 30 anos de trajetória aí do movimento, que tem 33, essa família fez parte. E eu também passei por esse ponto de cultura chamado Urucungos, daqui de Campinas. Trabalhei durante... Quando chego, né, em Campinas, foi para trabalhar nessa rede dos pontos de cultura, onde me aproximei, vivenciei muitos batuques, muitos tipos diferentes de manifestação cultural. A gente já apresentou, foi para vários lugares, foi muito bacana, vivenciei muitas coisas legais. E aí, conhecer a bisa, né, do Robson, uma senhora de mais de 90 anos que conta que é filha de escravizado e contar as histórias, né, que ela teve contato, assim, é um link de um passado que parece que é tão distante, mas está tão aqui agora, né, que me trouxe muita inspiração eu tenho muito orgulho, né, de ter tido a chance de vivenciar perto dela e conseguir em vida homenageá-la. Então a gente conseguiu fazer para ela também, né, essas produções do Contos, Cantos e Ilustras e poder ver ela assistir, né, a narrativa da própria história. Então eu tive essa oportunidade que eu não poderia ter com Maria Felipa, nem com a Coautura e a Cotirene, pude vivenciar com a dona Iracema de Arruda Moraes, a nossa matriarca, que infelizmente agora no meio dessa pandemia a gente não tem um mês que ela fez a passagem, né? Foi agora, bem recente. Mas a gente tem a honra, assim, né, o orgulho de dizer que em vida ela pôde viver muitas homenagens, né? Muitas coisas, ver o legado dela continuando, né? Ver essa continuação do que ela semeou, né? Florescendo, fortificado, né? Sim, eu fiquei sabendo da passagem dela recentemente, então me veio essa pergunta, assim, porque eu achei importante ver, né, que assim ela recebeu e viu a sua própria história, a narrativa da história dela, pôde receber essa homenagem em vida, né? Isso é muito Muito importante. importante. Para a gente é muito assim gratificante, porque às vezes a gente, todo mundo quer fazer isso, mas às vezes a gente espera uma oportunidade ou um planejamento, ou alguém que vai vir apoiar, e às vezes quando a gente tenta pode ser tarde demais, não conseguir, né? E graças a Deus a gente conseguiu fazer antes com ela, né? Ela conseguiu ver tudo isso. Então é uma inspiração, né? É algo que deixa a gente assim triste, né, pela passagem, mas tranquilo ao mesmo tempo, né, de ter tido essa troca e saber que, né, dentro do candomblé, eu sou feita no santo, né, eu sigo essa matriz, esses conhecimentos, e a gente, quando perde uma pessoa que já tem bastante idade, a gente não sente saudade, lógico, mas a gente não quer choro, luto, tristeza, né, a gente quer celebrar a vida dessa pessoa que cumpriu o seu legado, não tem o porquê a gente querer que essa pessoa fica para semente, que fique sofrendo ali, porque ela já fez tudo que deveria, poderia e queria fazer, e agora a gente tem que celebrar todo esse legado que aconteceu e viveu, né? Não é para a gente ficar sofrendo, a gente sofre muito mais quando acontece assim uma fatalidade com criança, com uma pessoa que interrompeu o ciclo antes, né? Precocemente na vida é muito difícil. Mas quando a pessoa faz essa passagem, né? No fim do seu ciclo de vida, né? O registro dela do RG, né? Ela foi registrada em 1928. Mas ela conta que nasceu antes. Ela fala que já tinha 100 anos. Então, e a gente acredita, né? A gente não duvida. Então, assim, como é que a gente vai, né? Ainda achar que não poderia ser, né? Agora o momento do descanso dela, né? Então, a gente tem que só agradecer a toda essa riqueza que ela nos deixou Sim, enquanto formação, enfim. sim, obrigada. Salve, Dona Iracema. Salve, dona Iracema. Luciana, vou voltar aqui com você no papo,
que tá aí toda bonita, olhando a gente, ouvindo esse papo gostoso da Camila, né? Ô Lu, eu queria te perguntar e que você trouxesse um pouquinho da sua experiência, que assim, há um tempo atrás, né, a questão da mulher sempre foi muito difícil na nossa sociedade como um todo, né? Então não era qualquer espaço que a mulher podia ocupar. Hoje, graças a Deus, a gente vem quebrando muito, né, disso, até porque por conta desse movimento de olhar, de refletir, falar isso não tá bom, queremos mudar, né? E no jongo também, há pouco tempo, né, você não via mulheres tocando tambor, né? E você é uma tremenda tocadora aí de tambor, que é bonito de ver você tocar. Então, como é que foi, assim, dentro aí da sua comunidade? Isso foi tranquilo? Como é que é hoje, né, as mulheres aí tocando? E também, às vezes, para outras comunidades, assim, né? Na sua, você toca, tem mais mulheres que tocam. Como é que é quando você transita em outras comunidades jongueiras? Isso também acontece em todas? Como é que é essa questão das mulheres tocando tambor? Então, para eu falar de mim, eu vou ter que voltar lá atrás. Então, no jongo, bem lá no começo, no tempo da senzala, o jongo mulher não poderia nem para dançar. Era só homens cantando. E aí, com o passar do tempo, a mulher entrou e aí a criança também não podia. E aí, tipo assim, mulher tocando, entre aspas, é uma coisa recente, assim, sabe? Uma das pessoas que me inspiraram a tocar assim foi a falecida mestra Eva Lúcia, lá de Barra do Piraí, do Sementes da África. Ela era uma das mulheres assim mais antigas assim que tocava tambor pra caramba, assim, sabe? E aqui na minha comunidade eu comecei a tocar porque na época da escola, quando ia fazer alguma apresentação na escola, na verdade na minha comunidade quem tocava tambor era meu irmão e meus primos. E aí quando chegava na escola eles não queriam tocar, porque eles ficavam com vergonha dos amigos deles. E aí eles falavam assim: ah, hoje a gente vai deixar vocês tocar, eu e minha irmã, que é a Adriana. Hoje a gente vai deixar vocês tocarem. Mas, tipo assim, só na escola que a gente podia tocar. Porque eles deixavam a gente tocar. E aí, tipo, chegou o momento que a gente ficou irritado e falou assim: já que vocês não tocam na escola, vocês não vão tocar mais. A gente pegou e começou a assumir essa frente do tambor. E aí, a partir desse momento, somos nós quem tocamos. Mas, assim, já existiam outras mulheres que tocavam. Não era assim frequente, mas já existiam outras mulheres que tocavam. A mestra Eva Lúcia, tinha uma mestra também em Guaratinguetá. Nas outras comunidades também tinham jovens, que nem em Campinas, tem a Bianca Lúcia que toca, em Taubaté tem a Rayane. E assim, aos poucos a gente vai entrando também para esse meio, porque tipo assim, senão só fica ali, né? E aí a gente vai se encaixando onde que nos cabe. Entendeu? Que bom, né? Que a gente vai achando esses espaços, vai encaixando, porque a gente Sim. tem que ir refletindo, né? Refletir a sociedade, refletir o que não tá legal, o que não tá bom e achar os outros, achar caminhos, né? E eu tava prestando atenção enquanto vocês estavam falando, e aí eu lembrei também, sobre matriarca e tal. Aqui em São José a gente tem a minha avó, que é a matriarca da nossa comunidade, Dona Adélia, tem 82 anos, e no aniversário dela, de 80 anos, eu escrevi um ponto para ela. E assim, a minha avó, eu escrevi um não, depois que eu escrevi esse um, já foi vindo vários assim. Mas assim, ela é minha musa inspiradora, sabe? Tipo, eu fico até bem boba quando eu fico falando dela assim, porque assim, ela é a minha inspiração, ela é minha avó, ela é minha madrinha. E aí eu gostaria de cantar esse ponto, que eu sei que ela tá assistindo lá em casa com a minha mãe também. Eu gostaria de cantar esse ponto que eu fiz para ela,
que nada mais é do que ela fez por mim, porque minha avó ela é benzedeira, né? E aí, quando o ponto vai dizer, eu vou cantar, e aí vocês. Vovó benzeu, vovó curou, vovó rezou e me banhou, e é na fé de vovó que hoje faço meu tambor. E quando vovó tá na roda, sinto meu corpo arrepiar. Eu fico boba aqui olhando, assim que eu quero chegar lá. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Vovó benzeu, vovó curou, vovó rezou e me banhou, e é na fé de vovó que hoje bato meu tambor. E quando vovó tá na roda, sinto meu corpo arrepiar. Eu fico boba aqui olhando, assim que eu quero chegar lá. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Marcha! Que lindo, Luciana. Cecília está falando aqui que bela expressão de carinho, né? Assim, você retribui dessa forma, né, para Dona Adélia. Salve, Dona Adélia, que está aqui. Beijo. Muito bom. Eu vou ver aqui, eu tenho uns comentários aqui, a Cecília também, quando a Camila estava falando, né? Ela fala aqui que bacana a sua vivência, Camila, sobre aproveitar as oportunidades que você recebeu e hoje tem tanto a compartilhar, né? Assim, das gerações mais novas, jovens, mas com tanto já, né, para compartilhar, com tanto para trocar com a gente, acho que justamente por essa atenção e essa observação tão carinhosa, né, tão atenciosa com quem está vindo ali antes de vocês, né? Tão importante. Eu queria dar um recadinho aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, que, como eu disse, né, no começo, a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que já estão desde o primeiro dia acompanhando a gente, e hoje é nosso último encontro. A gente vai encaminhar para vocês que estão acompanhando aqui uma pesquisa de satisfação, né, uma pesquisa para a gente, uma avaliação para saber o que vocês acharam, né, desses encontros, se eles contribuíram, se eles trouxeram questões importantes para vocês ou não. Então, a gente vai mandar essa pesquisa de satisfação. Provavelmente vocês vão receber aí no e-mail de vocês amanhã ou nos próximos dias. A gente pede que vocês dêem um retorno aí para a gente, dêem uma atençãozinha para esse retorno, é muito importante para a gente ir avaliando, né? O que a gente tem feito aqui, que a nossa intenção é em contribuir para ampliar sempre mais, né, as nossas reflexões, as nossas discussões sobre a cultura popular e o quanto que ela é base, né, para a nossa vida, o quanto ela tem de humano, de vida ali acontecendo, de vida pulsando, e a gente precisa olhar para isso, né? Assim, são várias formas da gente adquirir saberes, de adquirir conhecimentos, e graças a Deus a gente está refletindo cada vez mais que esses conhecimentos não precisam vir de forma hierarquizada, né? A gente tem que acessar o conhecimento acadêmico, mas a gente não pode esquecer do nosso conhecimento de vida, né? Então, é isso. Eu queria deixar e pedir para vocês fazerem, né? Responder com carinho essa pesquisa. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui. A Renata, eu vou perguntar para a Lu como é que é a relação dela com o João Vitor e os sobrinhos, a geração mais nova ainda, né, que está vindo aí. Como é que é a interação, como é que é a interação deles, como é que é a interação das crianças, né, com o João? Ele sempre, tipo, desde a barriga, eles já estão no Jonk, né? Assim, o João Vitor é o meu irmão mais novo. Ele tem 13 anos. E tem a Melissa, que tem 9, e tem o Pedro Aquim, que tem 1 ano e 8 meses.
E assim, eles, desde, tipo, da barriga que eles estão no jongo. E assim, eles aprendem a dançar jongo como se fosse assim, aprender a andar, aprender a falar, porque já é uma coisa que está aqui dentro de casa. E tipo assim, o Pedro Aquim, o meu sobrinho, ele chega perto do tambor e fala, Lelê? Lelê que vai cantar jongo. E aí, quando a gente começa a batucar muito assim, ele fala assim, aiá, que é o baixado, né? E tipo assim, ele já entende tudo na roda, assim. E tipo assim, na nossa comunidade, quando a gente tá cantando, tá batendo palma, vai assim, baixa a pau pro lado, assim, ele entra na roda e vai assim também. Assim também o João Vitor e a Melissa. E tipo assim, eles já crescem já sabendo fazer ponto, cantar ponto, tocar o tambor. Tipo, o João Vitor, quando ele estava aí, tipo, uns 2, 3 anos, ele já dançava. A Melissa também. Já dançava jongo, já assim. Que assim, o jongo é uma coisa, tipo, natural, assim, na minha casa, assim. Eles aprendem naturalmente, olhando a gente fazer, sabe? E é uma coisa que eles gostam de fazer, não é uma coisa imposta. Não, você vai dançar. Não, eles fazem porque eles gostam. E a gente fica super feliz, assim, deles gostarem também de dançar o jongo e, tipo, consequentemente, manter essa tradição do jongo. Beleza. É gostoso. Eu já vi a criançada de vocês aí, eles estão sempre ali juntas, né? Tá uma delícia vê-las juntas. E tem a sua irmã também, né, Adriana, que também atua junto com você nessa questão, né, de manter as coisas, de estar na liderança do grupo, né? Sim, sim. Ela toca também junto comigo, canta. E nós, no Pontão de João É Caxambu, mais nova que você, mais nova, mas 1 ano mais nova do que eu. E aí ela também é jovem liderança, nesses encontros de jovem liderança e tal, assim, também nós representamos São José. Inclusive, a gente, tipo assim, através do jongo, nós fomos para Brasília, fomos para Porto Alegre, ministrar oficina de jongo. Fui para Bahia, e assim, tudo através do jongo. São oportunidades que o jongo dá pra gente, sabe? bacana. E oportunidade da gente também, né? Trocar com vocês agora, que está sendo bem gostosa. Meninas, eu quero agradecer pelo papo aqui gostoso de hoje e queria abrir assim para vocês, né, falarem assim onde que a gente pode acompanhar, onde que as pessoas podem acompanhar o trabalho do coletivo de vocês, do Ponto de Cultura. Já aproveitem e já deem aí os caminhos para quem está aqui poder ir atrás e conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. A gente tem uma página no Facebook, que é Grupo de Jongo Mistura da Raça. Temos também o Instagram, que é @Jongo Mistura da Raça. E a gente, tipo assim, fora da pandemia, a gente tinha um calendário de atividades, assim, que em abril é o Compadre São Benedito, que é a festa de aniversário do mestre, mas também de São Benedito, que em abril a gente comemora São Benedito. E aí também tem a festa, o Balança Coqueiro, que é um evento que a gente faz aqui no nosso bairro, e a festa da Consciência Negra. E, tipo, esses eventos a gente está fazendo tudo online. Então, o pessoal aí seguindo a gente lá no Insta, curtindo lá no Facebook, essas agendas estão todas lá. O bom, né, assim, dessa questão do online é que a gente consegue se conectar com pessoas que estão mais distantes, que teria mais dificuldade de conhecer, né, que não poderia ir até São José, tem essa oportunidade de conhecer um pouco mais, né? A vontade de voltar a encontrar, né, e de não ter que depender tanto só de live é enorme, né? Depois a gente pode aproveitar para se conectar com mais pessoas enquanto a gente está nesse momento, né? Quando a gente se encontra virtualmente assim, a gente fala que quando voltar vai ter rave de jongo.
Boa. Camila, e o movimento em Arruda, Urucungos, como é que a gente faz para conhecer mais, para ficar por perto do que vocês estão fazendo? Hoje eu já não estou mais como integrante do movimento Urucungos, mas né, nas redes sociais, todas essas casas que eu falei tem, né? A Casa de Cultura Tainã, a Fazenda Roseira do Jongo, o Urucungos Puitas e Quijengues, todos esses têm redes sociais, né? E vários trabalhos compartilhados. Hoje eu atuo, porque além de tudo eu ainda tenho registro em carteira como educadora, então a agenda é grande. Mas eu atuo no movimento cultural em Oarruda, né, nessas manifestações que eu vim citando, e também como gestora, articuladora, né, e na Marrom Arte Soluções Criativas, que é um empreendimento, né, afrocentrado de economia criativa, que dá subsídio para o movimento cultural em Oarruda, porque o movimento cultural ele é só um coletivo, né? São pessoas que perpassam por esse movimento sem fins lucrativos, né? A gente não comercializa nada e ele precisa de recursos para existir. E a gente não tem nenhum financiamento, né? Fora os pontuais, né? Quando a gente consegue emplacar algum edital, enfim. Inclusive, a gente foi contemplado, né, com o PROAC Lab, e a gente está com o projeto Vivas Memórias, Salve os Batuques, em andamento. Em novembro a gente vai ter um momento aí online de compartilhamento, porque é a festa de 7 anos do batizado do Robson, né? E então a gente tem esse projeto, que é um projeto permanente, na verdade, né? O Vivas Memórias, Salve os Batuques é um projeto permanente, e a Marrom Arte é esse empreendimento que capta recursos, né, para subsidiar o movimento cultural em Oarruda. Então, dentro da Marrom Arte, aí sim tem sim essa produção de artefatos culturais, por exemplo, a gente faz pentes garfo, né, esculpido em madeira. Eu não tenho nenhum aqui do meu lado agora, mas nas redes sociais tem bastante aí. Então, a gente tem a produção de conteúdo digital, né, na produção de ilustrações, enfim, pela Marrom Arte. Então, esses dois que eu represento hoje é a Marrom Arte, tem Facebook, Instagram, YouTube, enfim. O movimento cultural em Oarruda também. E aí tem algumas produções audiovisual aí desses conteúdos que a gente anda conversando. Aí, quem puder, dá uma força, valorizar nosso trabalho, dá um likeinho lá, curtir, seguir, ajuda bastante. Maravilha, vamos conhecer a Marrom Arte e contribuir aí para fortalecer esse trabalho, né? Que tão bonito, tão importante. Bom, o que eu tenho para falar? Eu só tenho a agradecer, né, gente, porque hoje foi mais um dia muito gostoso, muito delicioso de conversa e de muito aprendizado, né? Muitas pessoas estão falando aqui no chat isso, né? De gratidão por aprendizado, né? Que estão compartilhando aqui. E eu quero agradecer as duas, especialmente, né, Luciana e Camila, por terem topado vir aqui hoje, deixar um pouco do tempo de vocês aqui. E queria agradecer muito, muito aos participantes aqui, né? Que já estou até guardando os nomes das pessoas, Wagner, Elci, Mariane, Márcia, todo mundo que está aqui caminhando com a gente desde o primeiro dia. Caso alguém, a gente tem colocado aqui no chat, mas eu vou reforçar de novo, caso alguém precise de certificado de participação desses dias todos, é só fazer o pedido através do e-mail que está seguindo aqui todo dia aqui no chat, tá? E só tenho mesmo a agradecer, estou até assim já sem palavras de tanto que foi gostosa toda essa troca, assim, foi muito prazeroso fazer, né, as conversas. Renata, que conduziu o segundo dia da conversa, o Luiz Antônio conduziu o terceiro dia, eu fiz o primeiro, fiz esse último, e assim, eu sempre fico assim um pouco nervosa, né, de conduzir aqui, mas acabo que
vocês vão indo, a troca vai indo e eu vou relaxando aqui e no final é tudo muito gostoso. Fica Gratidão. tranquila. Todas nós ficamos um pouquinho nervosas, mas Sim. depois vai. E eu não posso esquecer de dizer que o convite está feito a todos vocês, né? Assim que acabar esse momento pandêmico mundial que a gente está vivendo tão difícil, para a gente fazer um grande batuque para celebrar, né, Lu? Sim, vamos Com certeza. precisar muito desses batuques, dessas energias para a gente recarregar, né? Depois de tudo isso. Bom, então gratidão enorme, boa noite a todos e a todas. E Eu posso Axé cantar pra um quem ainda- pouco. acompanhem mais a programação do Museu do Folclore. Aliás, eu quero falar aqui para todo mundo que domingo que vem a gente tem uma programação também, que é um outro programa do museu, que é o Museu Vivo. E eu tenho a honra de trazer aqui o mestre Marcos Simplício, que ficou aqui hoje na nossa conversa, que está aqui e vai estar com a gente no domingo. E é uma pessoa incrível, a gente tem que conhecer cada vez mais o trabalho dele, reverenciar a tradição da tiririca, da capoeira e de tantas batuques, né, da cultura negra que ele carrega com tanta sabedoria, com tanta destreza, assim, muito bonito. Espero que vocês acompanhem a gente também. Eu Beijo posso para cantar um todos. pouco para a gente fechar? Sim, com certeza. Então. Eu vou me embora e que me dão para levar. Levo saudades suas, no caminho eu vou chorar. Lê, 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 ah. Lê, 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 ah. Eu vou me embora e que me dão para levar. Levo saudades suas, no caminho eu vou chorar. Lê, 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 ah. Lê, 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 ah. Caxambu já vai embora, vai com Deus, Nossa Senhora. Caxambu já vai embora, vai com Deus, Nossa Senhora. Oi, Caxambu já vai embora, vai com Deus, Nossa Senhora. Caxambu já vai embora, vai com Deus, Nossa Senhora. Eu vou me embora e que me dão para levar. Levo saudades suas, no caminho eu vou chorar. Lê, 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 ah. Lê, 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 ah. Banda com lenço, banda com lenço. Banda com lenço, crioula, banda com lenço. Navio já vai embora, crioula, banda com lenço. Navio já vai embora, crioula, banda com lenço. Vou caminhar que o mundo gira. Vou caminhar que o mundo gira. Gira meu mundo, vou caminhar que o mundo gira. Vou caminhar que o mundo gira. Povo de Angola, vou caminhar que o mundo gira. Vou caminhar que o mundo gira. Benção, benção de Deus, abençoa papai. Benção de Deus, abenção. Benção de Deus, abençoa mamãe. Benção de Deus, benção. Benção de Deus, abençoa vó. Benção de Deus, abenção. Benção de Deus. Salve João, salve mais velhos, salve mais novos, salve nossos ancestrais. Salve, boa noite.